Olá! O nosso grupo vai falar sobre o livro O que o governo fez com o nosso dinheiro, de Murray Rothbard. Murray Rothbard, ele era doutor em economia pela Columbia University, 1956. Ele era libertário, filósofo político, historiador e ativista. Ele foi considerado o primeiro anarcocapitalista. E o que é anarcocapitalismo? Anarcocapitalismo é a filosofia político-liberal que defende a soberania do indivíduo através da propriedade privada. Rothbard, ele faleceu em 1995 e ele acabou não conseguindo concluir os estudos abordados nesse livro que escreveu. Então coube ao Fernando Uhrig a conclusão do raciocínio começado por Rothbard. Então, quanto ao livro, no prefácio a gente tem que o livro é dividido em 4 partes. Na primeira parte, Rothbard trata de explicar o surgimento do dinheiro em uma sociedade livre, ele demonstrando como o livre intercâmbio de mercadorias entre indivíduos faz com que um produto emerja como mais líquido, tornando-se, por fim, um meio de troca universalmente aceito, ou simplesmente o dinheiro. E prossegue destacando a evolução do dinheiro, suas propriedades, indo até o surgimento do serviço bancário e os efeitos não intencionados oriundos da violação de práticas prudentes por parte dos banqueiros. A segunda parte lida com os efeitos da interferência governamental no âmbito monetário e bancário. Rothbard revela a enorme tentação da qual os governos sofrem de se apropriarem do dinheiro, monopolizando ou controlando sua produção para benefício próprio. Expõe todas as facetas das consequências da intervenção estatal e desmascara a nociva política de inflação da moeda e seus efeitos sobre os preços dos bens e serviços, ou seja, como a inflação destrói o poder de compra da moeda. Rothbard analisa o surgimento ou a criação dos bancos centrais e como eles foram frutos diretos de sucessivas intervenções e privilégios legais concedidos pelos governos à prática bancária. Rothbard elucida os perniciosos efeitos de uma moeda totalmente fiduciária, isto é, sem nenhum vínculo com o dinheiro mercadoria, além do puro decreto governamental. Rothbard examina a história monetária do Ocidente nos últimos 2 séculos. Na terceira parte, Rothbard discorre sobre a evolução da ordem monetária, apontando as diversas falhas e debilidades de cada sistema experimentado durante esse período e identificando as causas do eventual colapso de cada uma das fases. Como já foi dito, a morte de Rothbard em 1995 o impediu de continuar seu estudo acerca do colapso monetário do Ocidente até os dias atuais. Ele estendeu-se somente até meados da década de 70, deixando de fora períodos importantes da ordem monetária ocidental. Coube a Fernando Uhrig analisar o desenrolar do colapso monetário das décadas seguintes, culminando na grande crise de 2008 e nas medidas extremas e sem precedentes adotadas pelos principais governos e bancos centrais do mundo. E ao final da obra, o leitor terá pleno conhecimento acerca dos fenômenos monetários e bancários e será capaz de questionar qualquer economista ou banqueiro central. Estará imune às explicações sem nexo sobre a inflação e suas consequências perversas na economia. Também perceberá que a atual crise econômica nada tem a ver com o capitalismo, mas sim com o socialismo aplicado ao âmbito monetário. E concluirá que o livre mercado pode funcionar tão bem para a produção de dinheiro quanto de qualquer outro bem. Através de uma narrativa simples e didática, Rothbard explica a história do dinheiro e como o controle do governo sobre ele explica o porquê o governo controla toda a economia.
Rothbard conclui que a coerção governamental, tanto no campo monetário como em outros, não produz ordem, mas sim conflitos e caos. As características do dinheiro em uma sociedade livre. É a parte 1 do livro. Por que surgiu o dinheiro? Antes de respondermos, precisamos voltar no tempo e entender alguns princípios básicos da teoria econômica austríaca. O primeiro é que as pessoas diferentes têm preferências diferentes, ou seja, um mesmo item, digamos um peixe, é valorizado de forma diferente por pessoas diferentes, como vemos no exemplo de Robinson Crusoe, citado no livro. O segundo é que as preferências das pessoas variam dependendo da sua condição, ou seja, a mesma pessoa valoriza um item de forma diferente frente às condições do momento. Uma garrafa de água no deserto é certamente mais valorizada do que um copo de água no conforto do seu apartamento. Portanto, como as pessoas valorizam itens diferentes de formas diferentes, trocam entre si para sair de situações de menos conforto para uma situação de maior conforto, e todos se beneficiam em uma negociação no livre mercado. Contudo, trocas diretas são bastante difíceis pelo fato de certos itens não serem tão comercializáveis. O cálculo matemático se torna difícil quando, por exemplo, a pessoa A produz ovos e a pessoa B sapatos, mas a A quer um terno. E dessa forma surgiram as trocas indiretas, em que um item amplamente aceito pelas pessoas é utilizado como moeda de troca. E isto é o dinheiro, moeda de troca escolhida pelo livre mercado para realizar trocas indiretas. Diversos itens já foram utilizados como dinheiro ao longo da história. Exemplificado no livro, temos tabaco na Virgínia colonial, açúcar nas Índias Ocidentais, sal na Etiópia, cobre no Antigo Egito e, de forma mais recente, o ouro e a prata. O dinheiro não possui valor intrínseco. Seu valor é seu poder de compra para consumo. O que determina seu preço é a sua oferta de unidades no mercado e a demanda do livre mercado por ele. Portanto, um aumento na quantidade de dinheiro no mercado não deixa a sociedade mais rica. Os preços se ajustam conforme a oferta e a demanda por ele. Contudo, portar ouro, seja ele cunhado ou bruto, é pouco prático e incômodo. Assim surgiram armazéns de ouro, bancos, que cobravam uma taxa para armazená-lo. Esses emitiam recibos de armazenagem, cédulas, que poderiam ser transferidos entre pessoas, tornando-se substitutos monetários do ouro. O grande problema ocorreu quando esses bancos passaram a emprestar o ouro para seus clientes em custódia para terceiros. Dessa forma, criavam dinheiro do nada, pois esse empréstimo se dava através da emissão de pseudocédulas que não eram mais 100% lastreadas em ouro. Parte 2. A interferência do governo na moeda. O dinheiro é o sangue de toda a economia, possibilitando todas as transações. Quando o governo assume o controle do sistema monetário de um país, adquire um enorme poder para si. O processo não ocorre de forma repentina, pois senão o povo poderia identificar facilmente as reais intenções do governo e assim protestar. Ocorre em doses homeopáticas, em pequenas intervenções no livre mercado, até não ser mais possível voltar atrás. Mas por que o governo busca aumentar seu poder? Assim como qualquer pessoa ou entidade, muitos governos também buscam aumentar suas receitas. Só que, diferentemente de outras entidades, que têm que produzir e vender seus bens, o governo obtém suas receitas ao tributar bens e serviços da população. No entanto, aumentar tributos é uma medida impopular, e o governo busca outra forma para aumentar suas receitas: a inflação. A inflação acontece justamente através dos armazéns de dinheiro, os nossos bancos, que criam cédulas sem lastro em ouro, forjando assim, fazendo uma falsificação, e ela tem efeitos nefastos na economia. Os primeiros que se beneficiam são justamente os falsificadores do dinheiro, que o gastam com o poder de compra antigo. À medida que esse dinheiro falsificado é gasto na economia, os preços se reajustam e o poder de compra diminui. Como o processo é lento, alguns se beneficiam, outros são prejudicados,
E os últimos que sentem o efeito da inflação são as pessoas de renda fixa, aposentados, pensionistas, professores e etc. A inflação reduz o poder de compra do dinheiro, o que, por sua vez, gera um incentivo a consumir enquanto o poder de compra é maior. Além disso, ela impede o cálculo econômico dos empreendedores, pois não é possível distinguir um aumento real de um aumento artificial, produto de inflação. O governo iniciou seu controle sobre o sistema monetário pela cunhagem, proibindo-a de ser feita por entidades privadas. Em seguida, fez a substituição monetária, desvinculando o peso do ouro da unidade de papel-moeda. E, por fim, institucionalizou o curso forçado, em que concede o privilégio de os bancos aceitarem pagamentos em papel-moeda. Mesmo assim, haviam ainda 3 grandes limites ao controle do governo sobre a inflação. O primeiro era o limite de clientes de cada banco, o segundo, o limite de clientes no sistema monetário, e o terceiro, a confiança da população em seus bancos. O primeiro passo para remover esses limites foi a suspensão da restituição em espécie, ou seja, os bancos não eram mais obrigados a devolver ouro em troca dos recibos de seus clientes. Uma licença para roubar. Essa medida garante a inflação do sistema, mas não o controle do governo sobre a inflação. Por isso, ele criou outra medida, a criação dos bancos centrais. O Banco Central surgiu como um grande selo de confiança para a população. Com o monopólio sobre a emissão das cédulas monetárias e a missão de ser o banco dos banqueiros, regular a atividade bancária, a população acreditou nesse discurso e abandonou o ouro em troca de papel-moeda. Só que isso aumentou o poder do governo. Os bancos centrais passaram a gerenciar a inflação por meio de 2 artifícios: o controle sobre a emissão de moeda através da impressão e compra de ativos no mercado, e o controle sobre a taxa do compulsório, taxa que os bancos privados têm que manter de reserva em seus cofres. Como consequência da falsificação monetária devido à inflação controlada realizada pelos bancos, aconteceu o inevitável. Pelo fato de não ser mais possível a plena restituição do papel moeda em ouro, que ainda era feita como remuneração entre países, os governos abandonaram o ouro de forma irreversível, adotando moedas fiduciárias. Nos Estados Unidos, houve até confisco de ouro para evitar a análise da desvalorização do dólar frente ao ouro. O padrão ouro clássico vigorou até 1914. Nesse padrão, cada moeda nacional, dólar, libra, real e etc., era simplesmente um nome dado para um determinado peso de ouro, com taxas fixas de conversão. Uma única moeda facilitava o comércio, os investimentos e as viagens entre os países que adotavam esse padrão. Apesar de haver monopólio governamental sobre a cunhagem, leis de curso forçado para a moeda nacional e um setor bancário inflacionário, o padrão ouro clássico foi o melhor sistema monetário que o mundo já teve. Infelizmente, a inflação monetária promovida pelos governos para financiar a Primeira Guerra Mundial obrigaram os países a abandonar esse padrão. No período entre guerras, tentou-se voltar ao padrão ouro clássico nos níveis de conversão pré-guerra, mas isso foi inviável frente à inflação galopante. Após a Segunda Guerra Mundial, em 1944, adotou-se o padrão ouro-dólar, denominado Bretton Woods, em que apenas o dólar poderia ser convertido em ouro. No entanto, essa restituição só poderia ser feita por governos estrangeiros, já que o acúmulo de ouro físico pelos cidadãos fora proibido pelo governo americano na década de 30. Bretton Woods perdurou até 1971, quando os Estados Unidos deram calote no mundo, dado que era impossível converter dólares americanos em ouro por causa do excesso de dólares no mercado, produto de 30 anos de inflação. Após Bretton Woods, entramos no mundo das moedas fiduciárias, e hoje temos bancos centrais inflando o mundo como nunca antes visto para amenizar as crises produzidas pelos ciclos econômicos. Na crise de 2008, os bancos centrais adotaram medidas recordes de afrouxamento quantitativo,
Agora, em tempos de coronavírus, repetem-se os afrouxamentos quantitativos em níveis ainda maiores do que em 2008. O Federal Reserve, por exemplo, anunciou uma injeção de 2,3 trilhões na economia. Resta saber quando esse sistema irá colapsar, dando início a uma nova fase na história do dinheiro. Por fim, Rothbard conclui que, a menos que retornemos ao padrão ouro clássico, num preço de ouro realista, o sistema monetário internacional está fadado a ficar alternando entre taxas de câmbio fixas e flutuantes, com cada sistema apresentando problemas não resolvidos, funcionando mal e, por fim, se desintegrando e desestimulando. Essa desintegração estará a contínua inflação da oferta de dólares e, portanto, dos preços norte-americanos, que não mostram sinais de diminuição. A perspectiva para o futuro é uma inflação acelerada e depois desembestada nos Estados Unidos, acompanhada de uma quebra monetária e uma guerra econômica no exterior. Esse prognóstico só poderá ser mudado por uma drástica alteração no sistema monetário internacional e norte-americano, pelo retorno a um livre mercado de moeda-mercadoria, tal como o ouro, e pela total remoção do governo da cena monetária.